Atenção! O programa a seguir é uma produção independente e o conteúdo nele veiculado é de total responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite, internautas. Hoje o tema do programa é gestão pública de trânsito. E para falar do assunto, nós estamos aqui com o nosso amigo Valdir Ribeiro Filho, secretário do CETRAN de Osasco. Vou falar um pouco dele. Ele estudou no Cineat em 84, formou-se em engenheiro civil pelo Instituto de Engenharia Paulista, é empresário na área de engenharia civil, trabalhou em São Paulo, atuou lá por uns 20 anos, é um dos coordenadores de obras do corredor de ônibus do Rio Bonito e ingressou na Prefeitura de Osasco em 2005 como diretor de obras públicas, assumindo posteriormente o cargo de serviço secretário de obras e desde fevereiro de 2011, quando foi nomeado pelo prefeito Emídio ao cargo de secretário do CETRAN. Está aqui o nosso amigo Valdir Ribeiro. Boa noite, Valdir. Boa noite, Carlos. Um prazer ter você aqui conosco. E fala um pouquinho de você. O que você conhece assim? O que é administrar o trânsito de uma cidade como Osasco? Bom, boa noite a todos os internautas. Como você mesmo falou, a Secretaria de Transporte, a CETRAN é a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana. Né? Correto. Ela foi criada há pouco mais de um ano pelo prefeito Emídio porque a cidade precisava de um órgão especializado nesse setor de transporte e mobilidade urbana que envolve todos os movimentos de pessoas e cargas na cidade. Né? Transportes coletivos, transportes individuais, enfim, todo tipo de transporte e mobilidade da cidade. Uhum. Isso Osasco cresceu, precisava ser tratado de uma maneira mais técnica, mais específica e justificou a criação de uma secretaria. E com isso a gente passou a desenvolver alguns trabalhos de pesquisas, no primeiro instante, diagnóstico do que a gente tinha, para que a gente pudesse tomar algumas medidas no sentido de melhorar o trânsito, dar maior fluidez no trânsito da cidade. E esses estudos assim que são feitos em relação à malha viária, no caso de Osasco, antes de ser implantado qualquer sistema, qualquer mudança no trânsito, é feito um estudo pré-determinado pelo senhor. O senhor tem uma equipe para isso? Sim, a gente tem, por enquanto, um corpo técnico ainda reduzido, mas a gente está ampliando e a gente faz os estudos no sentido de fazer as melhorias que o trânsito precisa. Então, esses estudos apontam para um planejamento, pelo menos, do que a gente tem que fazer na cidade para melhorar o trânsito. Correto. Bom, amigos, já ouviram aí um pouco do nosso amigo Valdir Ribeiro Filho e ele vai continuar aqui conosco. Então, nós vamos dar um intervalinho, 2 minutos, nós já voltamos com o secretário do CETRAN de Osasco e fica aí conosco. O outro lado dos fatos é aqui na TNI Brasil. Só um minutinho, nós já voltamos. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think? Na TV eu já fiz muito papel de durão, do tipo que nunca leva desaforo para casa. Mas tem um lugar onde esse papel não combina mesmo, o trânsito. Por isso, quando você estiver dirigindo, procure ser mais tolerante. Não encare, não fique buzinando por qualquer coisa. Assim, você não se estressa e evita aquelas discussões que não levam a nada. Colabore, um trânsito melhor começa com você. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil.
Bom, amigos, voltamos com o secretário do CETRAN de Osasco e já temos uma pergunta aqui do Sandro Rogério. Sabemos que o trânsito, não só em Osasco, em toda São Paulo, está complicado. O que é que a Prefeitura de Osasco, o senhor como secretário, está fazendo para melhorar a situação do trânsito? Bom, a gente tomou algumas medidas pontuais, primeiramente, que são aquelas que você pode tomar emergencialmente, para tentar dar maior fluidez. Na verdade, nós fizemos estudos para que a gente tenha um programa de maior fluidez no trânsito. Uma das medidas a gente está implantando agora essa semana, que é o resultado de um decreto que foi assinado há um mês atrás pelo prefeito, que é a restrição dos caminhões no centro da cidade e nas principais vias. Eu vi algumas faixas aí na cidade falando de restrição de horário, Isso, desde hoje a gente criou uma zona de restrição máxima que engloba todo o centro de Osasco, onde é proibido o trânsito de caminhões das 5 da manhã às 9 da noite. Correto. E vias, que a gente chamou de vias estruturais restritas, onde é proibido o tráfego de caminhões no horário das 7 às 9 da manhã e das 17 às 19 da tarde, os horários de pico, para que a gente tenha maior fluidez no trânsito nesses horários. Entendi. E implanta hoje, Isso? Essa medida entrou em vigor a partir dessa data de hoje, dia 9 de abril, que começou a funcionar e vigorar na cidade de Osasco. Deixa eu dar uma olhada aqui, tem mais uma pergunta. Por que as câmeras da nossa cidade não estão unificadas, juntas, como a GCM, Polícia e Demutran? Todas as câmeras da cidade estão funcionando. Por que as câmeras não estão trabalhando junto? Por exemplo, o Demutran, da Guarda, da PM, está dizendo que... Isso é assim... Por que não é tudo junto, num lugar só? É isso que ele está perguntando. Na verdade, foram projetos que foram desenvolvidos distintamente, um visando mais a segurança, outro visando a fluidez do trânsito, e que a ideia, as salas já foram construídas uma ao lado da outra, que a ideia é que a gente tenha uma central única de monitoramento da cidade, tanto para segurança como para trânsito, enfim, para monitorar a cidade e resolver os seus problemas com maior agilidade. Então, quando o senhor criou lá as salas de monitoramento, elas já ficaram uma próxima da outra, já com essa ideia de implantação. Isso, no sentido de implantar um sistema que seja único. Correto. Para atender melhor e resolver com maior agilidade os problemas da cidade. Porque as câmeras podem ser utilizadas por todos os departamentos, E hoje, então, foi a implantação desse plano para tirar os caminhões no horário das 9 às 5? Na região central de Osasco, que engloba todo o centro, entre a Avenida Santo Antônio, todo o Lago de Osasco, Pedro Fiorete, enfim, a região central, que a gente chama de centro de Osasco, a proibição vai das 5 às 21 horas. Correto. Dentro dessa região e no restante da cidade, a gente implantou vias estruturais. Por exemplo, o corredor Irante Sanazar, Bussocaba, Domingos Odália, Falhauada, o corredor Esporte Clube Corinthians, Getúlio Vargas, o Avenida da Integração. Esses corredores, Robert Kennedy, Nações Unidas, são vias estruturais. O horário de proibição é das 7 às 9 da manhã e das 17 às 19 da tarde. Então existe aí, vamos colocar um centro expandido, entre aspas, para esse caminhão poder circular pela cidade, não adentrando a área central. Exatamente. Mas existe um veículo que ele está permitido, que ele pode circular livremente pela cidade, que é um veículo que tem até 7,20 metros de comprimento. É o veículo que as pessoas conhecem como, os transportadores conhecem como veículo 3/4, o antigo 608. Esse veículo de até 7,20 metros, ele tem trânsito livre para a cidade, não existe restrição para ele. Ele pode circular por todas as vias em qualquer horário. Legal. E isso iniciou hoje. O senhor teve alguma informação? Alguém dos agentes do senhor de rua deu alguma informação? Está sendo respeitado? Se houve algum problema nesse sentido? A gente está contando muito com os meios de comunicação, inclusive essa aqui é uma oportunidade boa para a gente estar divulgando essa restrição. A gente tem uma dificuldade de estar divulgando isso para a população e para todos os usuários. Mesmo porque Osasco, um dos maiores problemas do trânsito na cidade, é justamente porque ela é uma cidade de passagem para todas as cidades e todos os municípios da região oeste. Para que a gente tenha ideia, os estudos apontam que 66% dos veículos que circulam pela cidade no horário de pico, eles são só de passagem, a placa deles sequer é de Osasco. Então, você pega o corredor Autonomistas, 66% dos veículos que transitam nele pela manhã e à tarde tem placa de fora de Osasco, de outros municípios, Itapevi, Jandira, Barueri, Carapicuíba, enfim, todos os da Zona Oeste. Porque Osasco ele estava colocado de tal forma geograficamente
que para você acessar esses municípios você tem que passar por Osasco. Aí com o pedagiamento da via expressa, que seria a Castelo Branco, as pessoas, para não pagar pedágio, circulam por dentro da cidade de Osasco. E isso causa para nós um transtorno grande. E a rota de fuga para esse pessoal da área desse setor aqui oeste é Osasco. É Osasco, sem dúvida. Porque ele vai sair lá em Barueri, nem dá para ir para Barueri. Você vê que curioso que até os jornais, pela manhã, quando o trânsito está complicado na Castelo, eles aconselham que as pessoas entrem por Osasco para cortar caminho. Aí causa o maior transtorno para nós aqui da cidade, para os moradores. Isso sobrecarrega a malha de Osasco e fica uma dificuldade. Sem dúvida. O Sandro também faz uma outra pergunta aqui. Quando a cidade de Osasco terá inspeção veicular? Tem algum projeto? Bom, foi aprovada a legislação da inspeção veicular na Câmara Municipal. Eu queria deixar claro uma coisa: a inspeção veicular é uma exigência legal de uma normatização do CONAMA, que é um órgão federal do meio ambiente, que visa diminuir os índices de poluição por veículos automotores. Correto. Então, todos os municípios do estado terão a sua inspeção veicular, terão um controle dos poluentes emitidos por gases de motores de veículos automotores. Aqui em Osasco, a gente já fez a legislação, agora nós devemos estar fazendo o edital para que haja uma concorrência para ver que empresa que fará essa inspeção veicular. Então essa normatização que está existindo, estão dando um prazo para os municípios se adequar a essa nova norma. Sem dúvida. Todos os municípios vão ter que fazer. Inclusive aqueles que não fizerem, o Estado vai fazer por eles. Entendi. Então, os municípios que não se enquadrarem nessa legislação, o Estado, através da Secretaria do Estado do Meio Ambiente, da CETESB, fará essa inspeção veicular por eles. Correto. Então, não tem uma data específica, né? Não, na verdade, a resolução do CONAMA, ela prevê que Osasco, pela característica da cidade, pela frota da cidade, de ter mais de 300 mil veículos e tal, ele deveria estar implantando a inspeção veicular até o meio desse ano de 2012. Né? O senhor acha que vai haver possibilidade? Eu acho que implantar agora a partir do meio do ano, eu acho que o prazo para licitação, para toda a burocracia, talvez a gente não consiga implantar já no meio do ano. Mas nós já estamos tomando essas medidas para que a gente se adeque à determinação do CONAMA, à resolução do CONAMA. Correto. Tem mais uma pergunta aqui de um internauta, o Sandro. Sandro Rogério é campeão das perguntas. É campeão, hein? Bacana, bacana. Sabemos que muitas câmeras estão quebradas por falta de manutenção. Por que não tem manutenção nas câmeras? Porque o monitoramento da cidade não funciona 24 horas. Não, o monitoramento da cidade funciona 24 horas. A GCM está lá presente na sala às 24 horas do dia. A manutenção das câmeras é feita constantemente. Existe um problema de quebra, de desgaste das peças. A câmera fica no intempérie do tempo e tem uma manutenção constante. Às vezes está quebrada uma, funcionando a outra, mas normalmente as câmeras funcionam normalmente, tanto as de monitoramento de trânsito quanto as de vigilância da Guarda Municipal. E é bom que as pessoas entendam, além de secretário de transporte, eu sou secretário de obras. E não poucas as vezes eu me utilizei das câmeras para acompanhar como é que está o nível do rio. Nós instalamos uma régua no Rio Buçocaba para acompanhar o nível da água em dias de chuva, que a gente monitora pela câmera. A câmera focaliza e a gente vê como é que está o nível, para ver o nível de alerta que a gente tem que ter. E a gente vê também os alertas que a gente tem na cidade como um todo. A gente consegue monitorar as vias da cidade com relação quando tem chuva, quando tem esses problemas. Né? Então, quer dizer, na verdade, as câmeras não são utilizadas especificamente para um ou para outro setor. Elas são usadas para qualquer setor e as informações aí estão disponíveis para todos. Mas eu só queria agradecer ao Sandro, obrigado pelas perguntas. A gente comentou que ele é o campeão, muito obrigado pelas perguntas. É o campeão. Essa visão do trânsito da cidade, para quem é passada essa informação? Porque a situação de visualizar que há um problema no trânsito, essa informação é passada para alguém. O veículo quebrado, nesse sentido ou não? Então, a câmera, o monitoramento, ele faz com que a gente acione imediatamente o Demutran. Aí o Demutran aciona um sistema de guincho, a gente tem um contrato de locação de guincho, né, que vai fazer a remoção desse veículo. Eu gostaria de salientar que além do monitoramento só de olhar o veículo quebrado, o carro que está parado, as câmeras servem também
Porque hoje os semáforos do corredor da região central, principalmente do corredor do Sorocaba-Maria Campos, eles são semáforos inteligentes, todos integrados a um sistema que a gente pode operar online dentro dessa sala de gestão, dessa sala de monitoramento. Então, com a observação do trânsito, a gente consegue monitorar e consegue mudar o tempo de ver e o tempo de vermelho, os intervalos da mudança de semáforo, para que a gente consiga a maior fluidez. Então, aqui em Osasco já existe isso. Essa mudança manual do tempo de farol para poder melhorar a fluidez do veículo. Isso, não só manual, como automática também. Por exemplo, agora à noite, as câmeras estão posicionadas estrategicamente nos pontos onde a gente pode ter problema, filmando e gravando essas imagens para serem analisadas. E o sistema, através de laços detectores, ele muda o tempo automaticamente, né? O sistema SCAT, ele faz isso automaticamente. Agora, até o meados desse ano, agosto, a gente deve estar integrando também autonomistas até a Vilhara a esse sistema para a gente ter um monitoramento desses dois corredores, autonomistas e o Maria Campos. E assim a gente vai avançando até ter um monitoramento da cidade como um todo. Agora é uma pergunta minha, existe algum plano de implantar algum corredor de ônibus, alguma coisa nesse sentido? Porque o senhor já fez isso, né? Eu estava lendo lá no seu currículo, o senhor já tratou coordenou lá o corredor de ônibus do Rio Bonito. Lá. Eu tive a oportunidade de, enquanto coordenador de obras... No seu currículo eu pensei, poxa, será que o secretário não tem alguma ideia de implantar também aqui um corredor de ônibus? Eu tive a oportunidade, a felicidade de ser o coordenador de obras quando houve a construção e a implantação do corredor de ônibus da região sul, que vai lá para Parelheiros, Capela do Socorro, Parelheiros, né? Desde o Largo do Socorro até Parelheiros. E a gente vai implantar aqui na cidade, fazer uma primeira experiência, um corredor de ônibus na Avenida Getúlio Vargas. Então, do trecho da Capelinha até a Robert Kennedy, e vamos transformar a Robert Kennedy e a Nações Unidas, nós vamos ter vias preferenciais de ônibus, não corredores exclusivos, mas vias preferenciais. E a gente está fazendo alguns estudos para implantar esse corredor preferencial, principalmente no horário de pico, né? Em outras vias da cidade também, né? Então seriam faixas preferenciais de ônibus, sinalizadas onde o ônibus teria preferência para que a gente tivesse um transporte mais ágil, mais rápido, um transporte coletivo mais rápido. Bom, o Sandro também está fazendo outra pergunta. A cidade de Osasco terá rodízio de veículos? Faz parte dos estudos que a gente está fazendo. Né? Dar maior fluidez, como eu falei, é uma série de medidas que a gente tem que adotar para poder melhorar a condição de trânsito. Uma delas que está sendo estudada é o rodízio de veículos de placa, como é feito em São Paulo, aos modos que é feito na cidade de São Paulo também, né? Para que a gente tenha maior fluidez no trânsito. Correto. E então já existem os estudos, o senhor já tem preparado esses estudos lá para estar implantando esse tipo de atividade, tanto do transporte coletivo, corredor de ônibus, como do rodízio municipal? Isso, nós estamos finalizando isso. Como eu falei, a Secretaria foi criada há muito pouco tempo, então todos esses estudos... E na verdade o senhor acabou trazendo uma outra atividade dentro da sua própria Secretaria, né? Sem dúvida. Esses estudos todos estão sendo concluídos agora, né? Contagens de veículos e tal, e agora a gente vai passar para a parte de implantação. Então durante esse ano nós vamos implantar várias medidas no sentido da gente ter maior fluidez no trânsito. Correto. Bom, amigos, vamos ter mais um minuto de intervalo. Enquanto isso, vai preparando suas perguntas, que nós já voltamos. Em um minuto, o outro lado dos fatos é aqui na TN Brasil. Só um minutinho, nós já voltamos. Bom, amigos, foi rapidinho o intervalo e ainda estamos aqui com o secretário Valdir Ribeiro Filho, secretário do CETRAN de Osasco. E aqui ele veio para o programa hoje falar de gestão de trânsito, né? Já nos falou sobre a implantação de alguns projetos, né? Projeto de corredor de ônibus
E bicicleta? Tem alguma ideia de implantação de corredor? Porque em São Paulo a moda é a bicicleta. Aqui em Osasco tem alguma ideia? Na verdade, assim, a bicicleta, você teria que ter feito todo o sistema viário já pensando na bicicleta, né? Isso não foi feito nem aqui em Osasco, nem em São Paulo, nem em lugar aqui na Grande São Paulo foi feito. Então o que se faz, na verdade, que tem sido tentado hoje em dia, né, é adaptar alguns lugares, no primeiro instante, como em São Paulo, para ciclofaixas de final de semana, onde as pessoas têm mais lazer, né, do que propriamente um transporte. Então a gente está tentando estudar isso, uma maneira de integrar os parques também com uma ciclofaixa. O senhor já criou um corredor de bicicleta, eu acho que ali na... Como é o nome ali? Esporte Clube Corinthians, não? Isso, algumas avenidas novas. No lugar eu vi e falei, poxa, tem um corredor de bicicleta aqui. Algumas avenidas novas que foram construídas e feitas nessa administração, como a Esporte Clube Corinthians, como a João Goulart, já foi pensado em que a gente pudesse ter essa ciclovia. Só que a ciclovia ela precisa ter começo, meio e fim, precisa estar interligada, né? A gente fez alguns estudos, nós devemos estar implantando alguma coisa de ciclovia na região do quilômetro 18, aproveitando ali o corredor e a baixada da Visconde Nova Granada, da Esporte Clube Corinthians. Mas a gente tem que levar em conta também, Carlos, que a topografia, quando se fala em bicicleta, a topografia é muito importante, né? Você às vezes tem obstáculos que são de difícil transposição para uma bicicleta. Subir morro, descer morro, não é uma coisa fácil. Então a gente tem que aproveitar esses fundos de vale, que são mais planos e que podem levar, por exemplo, no caso da Visconde Nova Granada, aquele corredor todinho, com algumas obras que a gente possa fazer, pode entregar a estação de trem do quilômetro 18, por exemplo. Correto. Tá? E aí permitir, a gente tendo um bicicletário na estação do quilômetro 18, seria ótimo. A gente permitir que as pessoas possam ir para a estação de trem e voltar da estação com bicicleta. Isso a gente está estudando, devemos implantar... E aí diminuiria de alguma forma a quantidade de veículos, né? De alguma forma, estaria estimulando um transporte alternativo. Eu tenho uma pergunta aqui do Antônio Matos. Antônio Matos de Osasco. Até quando vamos ficar reféns da Urubupungá? Essa máfia dos transportes. Abraços, parabéns pelo programa. Não, na verdade, assim, as empresas que operam em Osasco, a Urubupungá e a Aviação Osasco, que operam há algum tempo na cidade, alguns anos, né, muitos anos na cidade, elas vencem a concessão. É um processo público, é uma licitação, onde as empresas que participam, que têm interesse em operar o transporte público, fazem as suas ofertas e ganham aquela que dê as melhores condições de transporte que atendam às exigências da municipalidade. E elas ganharam a última licitação e ela tem direito à renovação nesse contrato, né? Então esses contratos parece que são de 5 anos, renováveis por mais 5 anos. Mas eu não entendi a pergunta dele, porque na verdade eu não uso o transporte coletivo. O que ele fala da Urubupungá? Eu não entendi. Não, eu acontece? também assim, Só não tem é claro. Osasco? Tem duas empresas, a Aviação Osasco e a Aviação Urubupungá. Correto. É que a Aviação... Mas tem a Himalaia que anda aqui também, não é daqui? Não, a Himalaia ela não opera uma linha de ônibus especificamente, municipal. Quem opera são as empresas do Urubupungá. E não é uma coisa específica de Osasco, né? Por exemplo, a concessão das linhas intermunicipais não é feita pela prefeitura, é feita pelo Estado. E a Urubupungá também opera linhas intermunicipais. Correto. Assim como Osasco opera linhas intermunicipais e outras empresas também operam linhas intermunicipais. No município, as empresas que ganharam a concessão para operar essas linhas foram a Urubupungá e Osasco. Entendi. Tem mais uma pergunta aqui do Antônio Matos. Quando a estação de Osasco será entregue definitivamente? Passei hoje no local e está cheia de entulho. Não, a estação Osasco está sendo construída, vamos dizer assim, né? O que foi entregue parcialmente foi a transposição da linha de trem. Então, até há um mês atrás, as pessoas passavam por baixo da linha de Altino para o Lago de Osasco, vamos dizer assim, né? Atravessavam a linha, por aqueles túneis que eram mal iluminados, falta de segurança, enfim, com uma série de problemas. Hoje eles fazem essa transposição por um mezanino, devidamente iluminado, com segurança, escadas rolantes, toda acessibilidade, com muito mais conforto. Enquanto isso, está sendo reformada a estação, que deve ser entregue até o final do ano, segundo a CPTM. Que já é obra da CPTM, não é obra da Prefeitura de Osasco, não está a cargo do senhor. Foi feito em parceria com o município, porque o município que cedeu as áreas para que essa obra pudesse ser feita. Então, na verdade, só esclarecendo aqui para o Antônio Matos, o que foi inaugurado nessa inauguração que teve foi a transposição da estação. Na verdade, não foi bem uma inauguração, né? Na verdade, foi entregue à população. Aquela transposição. O governador e o prefeito
foram vistoriar e entregaram à população essa transposição. Que não é a reforma da estação. Que não é a reforma, é parte da reforma da estação. A estação está sendo reformada, está sendo construída uma nova linha, por isso que a prefeitura teve que participar como parceira, até para ceder a área para que essa linha pudesse ser implantada, para que a estação funcionasse como um metrô de superfície, que é o que vai acontecer. A estação de Osasco ela vai funcionar como um metrô, os trens novos, intervalos menores, enfim, todo conforto para a população. Ó, mais uma, tá chegando aqui um monte. O Ricardo Teixeira, o calçadão da Antônio Agu será reformado? O calçadão está cheio de buracos. Então, todas as calçadas do centro serão reformadas. A Primitiva Bianco, da Antônio Agu, incluindo o calçadão, e do Largo de Osasco, com toda a acessibilidade e tal. Essa obra deve estar começando no começo da semana que vem. A partir da segunda-feira da semana que vem, essa obra está começando. A gente deve começar pelas calçadas da Antônio Agu, e aí nós vamos fazer todo o calçadão. Estamos fazendo isso, por que é uma coisa demorada? Porque não é só simplesmente refazer as calçadas, né? A gente tem que pensar que para que a gente tenha uma calçada que dure bastante, a gente não pode ter muito problema de manutenção. Então a gente teve contato com as concessionárias, Sabesp, GVT, Eletropaulo, etc., que tem seus dutos e suas tubulações no subsolo, para que a gente faça isso em conjunto. Inclusive a Sabesp, por exemplo, vai trocar toda a sua rede de água para que a gente não tenha problemas de vazamento logo em seguida e ter um calçadão novo. Então a gente está tomando todos esses cuidados para que a gente possa ter um calçadão bonito e que ele não precise de tanta manutenção, tanta quebração nos próximos anos. Por mais que a gente queira falar só de trânsito, tem sempre alguém perguntando de obras. O senhor é o secretário de obras, né? Mas o que o senhor está falando é muito importante, que eu já cheguei a ver ser colocado asfalto em rua, né? Passado aí nem um mês, aí vem a Sabesp e quebra aquele asfalto para pôr cano. Daqui a pouco vem outro Eletropaulo, sei lá quem, quebra para pôr outra coisa. Aí acaba destruindo todo o trabalho que já foi feito. Então é bom que ande em conjunto mesmo. Isso é comum, infelizmente. A gente procura sempre evitar que isso aconteça. É bom deixar claro para os internautas. A gente sempre entra em contato com todas as concessionárias no sentido de evitar que isso aconteça, mas nem sempre isso é possível. Muitas vezes a gente faz a pavimentação, faz lá o recapeamento e em seguida entra a Sabesp trocando um duto, com problema de vazamento, problema de esgoto. Isso infelizmente, isso é comum. Secretário, eu falei para o senhor que 30 minutos é muito pouco, né? E o nosso tempo já está se findando, então eu queria abrir esse espaço para o senhor estar fazendo seus agradecimentos, mandando um abraço para os seus amigos. Eu agradeço primeiramente a você a oportunidade de poder estar aqui, conversando com os internautas aqui de todo o Brasil, do mundo, né? Porque a internet vai para o mundo todo. Já teve gente aí que mandou da França. Bacana a participação dos osasquenses em especial, né? Então eu cumprimento aos internautas aqui de Osasco em especial, a esses que participaram, o Sandro, o Antônio, enfim, a todos aqueles que enviaram perguntas. Dizer que a Secretaria de Obras e a Secretaria de Transportes estão sempre à disposição da população, os meios de comunicação são 156, através do site, tem os e-mails lá para que as pessoas possam fazer suas solicitações, suas reivindicações, todas são sempre olhadas, lidas e têm a mesma atenção. A gente sabe que a cidade tem muitos problemas para ser resolvidos, mas a gente tem que ver também tudo aquilo que já foi feito para a cidade nessa administração. Eu acho que Osasco teve um salto na qualidade de vida, na sua prestação de serviço, enfim, ela cresceu muito nesses últimos 8 anos, graças à administração e ao ritmo que a administração do prefeito Emílio tem empreendido nesses últimos anos. Isso é fruto de trabalho, de conversar com as pessoas, de ir ao encontro e de ouvir o que as pessoas esperam da cidade. Então eu agradeço a você, aos internautas, por essa oportunidade, estou sempre à disposição. O senhor trouxe alguém aqui, quer deixar um abraço? Um abraço e um beijo para a Vera, que veio comigo. Está acompanhado, né, secretário? Bom, amigos, eu agradeço ao secretário Valdir, essa pessoa aí que vocês estão vendo, né, já tivemos em outra oportunidade conversando, dentro da sua simplicidade, mas é uma pessoa bem preparada para a função que está exercendo aí em Osasco. Eu agradeço também ao senhor que está aqui. E você, de empresa de segurança, que está buscando participar do programa, está aberta a oportunidade, nós temos espaço para você participar do nosso programa. Beleza? Fica aí fechado. Eu vou chamar o secretário uma outra vez para falar de obra. Perguntaram muito de obra aqui. Hoje ele veio falar de trânsito, gestão de trânsito na cidade. Mas numa outra oportunidade ele vai estar voltando com certeza.
e vai estar falando sobre algumas obras aí na cidade de Osasco. Beleza? O outro lado dos fatos é aqui na TNI Brasil. Até segunda, um abraço.